Aí, gente, bom dia Luiz Cairo. Bom dia, Cris, bom dia, ouvintes. Bom dia, Pedro. Bom dia, Pedrão, bem-vindo de volta. É isso, bem-vindo de volta. Gente, um beijo no coração de vocês. Vamos aí reiniciando falando sobre a linguagem do corpo, falando sobre todos os conhecimentos de todas as religiões, não é? Difundindo um amor geral. Eu vou só iniciar o programa conversando um pouco com carinho com a Vânia Rezende. Ela mandou um e-mail, como ela não fez os meus cursos, ela interpreta pelo que falam as coisas e tal. E ela acha que eu faço culto a deuses, né? Ao demônio, a Lúcifer na Terra. Nossa, ela está completamente por fora, equivocada, né? E como ela está sofrendo por causa disso, eu vou explicar, Vânia. Quando as pessoas viajam comigo, não é que eu imponho que tem que viajar. É que eu trabalho com os 4 elementos, terra, fogo, água e ar. E eu trabalho com a PNL, com a reprogramação mental. Então, quando a gente abraça uma árvore, a gente pisa descalço na terra e trabalha com a natureza, todas as pessoas descarregam suas tensões, elas fazem aquela energia de amor entre elas, tal. Então, com certeza, eu vou reafirmar que eu não tenho religião, né? Respeito todas as religiões e eu não tenho como fazer culto aos deuses do Egito, mesmo sendo descendente de egípcio, porque essas dinastias que falam sobre esses deuses e Anubis e tal, são dinastias recentes. Porque o verdadeiro Egito que a gente ensina é aquele que não tinha nem mumificação. Era amor puro, as pessoas quase nem se alimentavam porque viviam de luz. Então, assim, a gente não faz culto nenhum e eu explico sempre no primeiro dia de aula o que vai acontecer. Então, assim, é claro que para saber a linguagem do corpo, que a linguagem do corpo é um diagnóstico, não é? Por exemplo, problemas de estômago. É uma pessoa que é muito centralizadora, controladora, não consegue delegar nada porque é perfeccionista. Tá. Agora, como é que faz para corrigir esse problema tão enraizado psicológico numa pessoa que tem problema no estômago? Ela precisa ter autoconhecimento. A princípio, ela precisa saber que desde criança, né, de pai e mãe e tal, tive uma autoridade muito forte em cima dela, exigindo perfeição. Ok. Agora, como é que a gente faz para mudar isso? Teria que cavar a essência dela, fazer relaxamento, trabalhar os chakras, os meridianos, reiki, autoconhecimento, terapia. Então, nossa, a gente viaja nos conhecimentos, é coisa muito linda. E a base do nosso trabalho da linguagem do corpo para a cura é o amor e é o perdão. Tanto é que quem lê os meus livros sabe o que eu falo, sempre amar e perdoar. E sempre respeitar as crenças de todas as pessoas. Então, com certeza, eu não imponho nada e fico explicando aqui na rádio. Quem chega lá para assistir uma palestra que nem amanhã vai saber como é que funciona. Então, Vânia, querida, não interprete mal o nosso trabalho. Você deve ter escutado coisas, leu as coisas pela metade, deve ter visto uma palestra só. Então, não sofre não, viu, amiguinha? Não sofre não, porque a gente só fala de amor e do único Deus do universo. Com certeza. Bom, gente, quem é o nome da pessoa que fala de toque? O da Diogo Menezes, ele mandou um e-mail perguntando sobre o toque, né? O transtorno obsessivo compulsivo. Inflamação da coluna na altura do peito, acompanhado do desgaste dos discos vertebrais, na região dorsal da coluna, e o que significa ter um rim pélvico esquerdo. Tá. O Diogo, bom dia para você também. Vamos falar um pouquinho assim. O toque, que é o transtorno obsessivo compulsivo, ele sempre deriva do sistema nervoso central, e também a gente fala muito na psicanálise, todas as psicologias, toda a parte da patologia, distúrbios nervosos, esquizofrenia, toque, bipolaridade, todas essas pessoas têm uma sensibilidade muito grande, que parte da glândula pituitária, que fica entre as sobrancelhas, tá? Então a gente fala que são médiums, que são sensitivos, e o toque são pessoas extremamente sensíveis à percepção de coisas, a canalizar, a sentir, a perceber as energias do ambiente. Então, na psicologia tradicional, existem tratamentos onde a pessoa vai se percebendo, vai diminuindo aquele medo, né?
porque é um transtorno. Se a pessoa não bater 3 vezes na mesa, ela acha que vai morrer alguém, ela tem que às vezes ir lá no interruptor e para sair de casa tem que apertar 4 vezes. Então são rituais que as pessoas fazem. Sabe como é que é o nome daquele filme? Melhor Impossível? Ai, como é que é o nome? Melhor Impossível, que mostra aquele ator com toque, que ele ia sempre no mesmo restaurante e a garçonete, ele se apaixona pela garçonete, porque ela sempre sabia o garfinho que ele queria e não podia ser nada diferente. O cachorro dele andava na linha da calçada, que tinha toque também. Você não lembra disso? Não lembro disso. Algumas pessoas agora lembraram. E ele tinha que lavar, assim, por exemplo, lavava a mão com um sabonete e jogava fora. Aí ele pegava outro sabonete e ele ficava horas no chuveiro. Então, todos esses rituais é o transtorno obsessivo compulsivo, que deriva, assim, de uma pessoa que ela não tem conexão com a paz interior. Meditação, yoga, tai chi chuan, a disciplina, já que quem tem toque precisa de rituais, vá trocando tudo isso por um ritual mais sagrado, por coisas que você vai repetindo até encontrar sua paz. Que aí você vai perder todos os seus medos de que se não fizer tal movimento, bater 3 vezes, tal, que vai morrer alguém, né? Sabe aquele negócio de o chinelo, quando ele tá virado para cima? E todo mundo vai lá e desvira, porque senão morre o pai e a mãe. Então, é uma forma do toque. Então, tem muitas coisas que vieram antigas e que a pessoa fala, eu não vou desvirar o chinelo, porque isso é da minha cabeça. Aí demora, ela vai lá e desvira de medo. Então, esses medos, eles vêm de geração em geração, tá na genética. Não fique assustado, tá bom? Porque isso tem jeito sim, se você for fazer terapia cognitiva, com um psicólogo mesmo, ele vai te ensinar passo a passo a eliminar o transtorno obsessivo compulsivo. Essa inflamação que você tem na coluna dorsal ou torácica, você falou que é na altura do peito, é na frente do chakra cardíaco, né? Tem o chakra cardíaco, que é entre os mamilos aqui, e que atrás tem a torácica lá embaixo, né? A dorsal. E você tem o desgaste dos discos vertebrais. Então, o que acontece? Nessa área, pela linguagem do corpo, significa excesso de trabalho sem resultados esperados por você. Raiva de não ter sido reconhecido por tudo que você se dedicou, por tudo que você se dedica. Então, pela linguagem do corpo, eu posso dizer que o seu alto grau de expectativa de ser admirado ou de ser reconhecido por tudo que você faz, acabou tendo esse desgaste na vértebra, porque você pegou peso demais, vamos dizer, você pegou responsabilidades da família, do trabalho, sempre querendo mostrar, autoafirmar que você é importante. Tá precisando mesmo fazer uma terapia para eliminar qualquer complexo de inferioridade. E depois nós temos o rim também, né? O rim pélvico esquerdo. Pois é, olha só que doido, né? Você precisava fazer a oração do perdão, que está no meu site, que é o www.linguagemdocorpo.com.br, e fazer só para o seu pai. Porque sua carreira não anda bem. Quando você tem um problema no rim, principalmente no esquerdo, representa que você teve, sim, alguns ressentimentos, coisas que talvez você nem lembre mais, relacionado a papai. Então, você fazendo 3 meses, uma vez por dia, para o seu papai, você vai curar isso. Porque cada parte do corpo, cada órgão, tem uma correspondência com um setor da vida da gente, com uma parte da nossa personalidade, com um membro da família, porque nós somos um todo. E essa geometria sagrada toda do nosso organismo, ela deriva, assim, de todo o conhecimento sagrado. Se você for ler a Bíblia, não com olhos religiosos, mas com olhos científicos, você vai entender que Deus e todos os avatares, ou até os messias e profetas, eles vinham de estudos milenares sobre toda essa natureza, não é? Mesmo, por exemplo, quando a gente fala de astros, em Lucas, você consegue ver o que eles dizem lá, né? Que é bem interessante. Fala assim, eu verei sinais no sol, na lua e nos astros para me guiar. É muito interessante isso, está
Está na Bíblia, né? Então não vamos ignorar e olhar só com olhos de punição, que Deus pune, e que não sei o que é pecado, que tudo é pecado. Toda pessoa que fala que não sei o que de Lúcifer, propagar sobre a terra, essa pessoa, ela é que é Lúcifer, né? Porque ela não fala de amor. E ela não vê amor na intenção das pessoas. Ela só vê coisas feias nas pessoas. E fica lá com aquele demônio na cabeça. Para! Jesus falava de amor, não é? Tem muita gente que fica falando mais do outro lá de baixo do que de Deus. Fala de amor. Vê o amor nas crianças, vê o amor nos animais, vê o amor até, principalmente, nas pessoas que magoaram você. Porque, de alguma maneira, aquela pessoa que chegou até você, seja até uma pessoa estranha, que prejudicou você, se você continuar com mágoa, com raiva e punindo a pessoa mentalmente, é porque você não entende as leis do universo, de que semelhante atrai semelhante. Nossas frequências vibracionais, elas se alteram 24 horas em nós, atraindo porcarias ou atraindo coisas boas, né? Para que a gente consiga alterar nossas frequências vibracionais e a frequência áurica, atraindo coisas boas, a gente precisa ter bons pensamentos, elogiar mais a pessoa, agradecer mais e tudo, né? Ver o lado bom. Quem não consegue ver o lado bom, está olhando com os olhos da lei da projeção, que ela só consegue ver no outro aquilo que ela tem no âmago dela, no potencial escondido. Se você xinga uma pessoa, aquela palavra que sai da sua boca é a referência que você pegou do seu histórico de vida, mesmo que você não se considere na consciência aquilo, mas o seu potencial para ser aquilo é muito grande. Tanto é que um amigo meu, quando ele disse que a lei da projeção é radical demais, eu falei, ainda bem que não fui eu que inventei, né? Foi a própria natureza, é Freud e tudo. E ele falou assim, tinha uma família de bandidos que me roubou tudo. E eu odeio essa família. Então quer dizer que eu sou bandido? Eu falei, tenho potencial. Aí ele se ofendeu, né? Então, é duro. Por que é que uma pessoa sempre olha para os outros achando que ela é a vítima? Que o outro é que não presta, que é o marido que não presta, que é a esposa que não presta, que é o governo que não presta, que é o comunicador da rádio que não presta. Não. Por que não olha para si? E perceba a podridão que deixaram você na infância. Você sofreu demais. Toda pessoa que sofreu demais na infância cresce com muita revolta. E se enfia, às vezes, dentro de uma seita, dentro de uma religião, porque não aguenta a si mesmo. E nunca numa terapia conseguiria enfrentar a si mesmo, porque a terapia arranca você aí de dentro a tapa, né? E você vai olhar para a sua sombra. E você vai ver exatamente aquilo que você carrega. A linguagem do corpo, ela é fantástica. Porque a gente olha para uma pessoa pelo lado de fora, só pelo lado de fora dela. O desenho do corpo, os traços do rosto, tipo de cabelo, tipo de ombro, tipo de unha. A gente consegue olhar por esse estudo milenar o que é que ela carrega dentro dela, não é? Ontem mesmo, o Lu, na palestra dele, quer dizer, só pelo aspecto das pessoas, ele vai falando as coisas e as pessoas começam a dar risada, porque cai a ficha, pela leitura do corpo. E a doença também. Não existe doença nenhuma, em nenhuma idade, que não possa ser curada. Desde o momento que a gente entende o profundo do inconsciente, que todas as doenças e acidentes têm seus ganhos secundários, seus lucros inconscientes de alguma maneira, então a gente consegue tentar fazer a pessoa entender que vale a pena não ficar doente. Vale a pena se tornar independente dessa compaixão que você exige da família, não é? Porque muitas doenças acontecem nas pessoas por sentimentos ocultos, veja bem, a pessoa não sabe, oculto, de vingança. Os cardíacos, os diabéticos, pessoas com câncer, AIDS e todas as doenças autoimunes, elas dependem da frequência vibracional do chakra cardíaco. O chakra cardíaco, ele rege por eletromagnetismo, não tem nada a ver de misticismo isso, porque é fotografado pela máquina Kirlian e o GVD,
que é uma máquina russa. Então, veja, eu não estou falando de uma suposição, de um misticismo, de um vidente, nada disso. Estou falando de ciência, de coisa palpável, né? Então, o chakra cardíaco, ele rege por eletromagnetismo a glândula timo. A palavra timo significa alma. E essa glândula, ela produz todos os glóbulos brancos para o nosso sistema imunológico, junto do baço. Então, quando uma pessoa ela tem baixa autoestima, raiva, mágoas, ressentimentos, lamúrias, o sistema imunológico dela começa a cair. E ela fica propensa a ter várias doenças, principalmente essas 5 que eu acabei de falar para você. Então, essas doenças que eu acabei de dizer fazem parte do caráter de uma pessoa sofrida, que sofreu demais na infância, na adolescência, não teve qualidade de vida, teve que crescer antes da hora e não conseguiu dar tempo de elaborar o amor e o perdão. Então, essas pessoas pesa mais na balança a raiva e a crítica, e não o amor e o perdão, tá? Então, para que essas doenças, câncer, AIDS, problemas cardíacos gerais, inclusive pressão alta, doenças autoimunes e diabetes, curem completamente contrariando a ciência médica, né? Você precisa amar muito, perdoar muito, olhar o lado bom, sair para fazer caridade fora da família, para pessoas que você depois não tem que querer nada em troca. E até na família, se você vai fazer algum auxílio para alguém da família, não espere que essa pessoa fique boa. É claro que a gente quer que a pessoa que a gente ajuda, que ela se cure, que ela pare de chorar, pare de sofrer. Mas e se inconscientemente ela não escolheu isso? Ou ela não está conseguindo sair disso? Você não pode sentir raiva dela, não é? E não pode virar muleta dela também. Tem que ter sabedoria para poder ajudar as pessoas, senão você se sobrecarrega. E no caso do Diogo, né? Diogo. Ele está sobrecarregado. Porque ele exatamente sofreu demais na infância, tem problemas com o pai homéricos, e não que o pai tenha culpa, gente. Vamos deixar claro. Papai e mamãe não têm culpa. E é como a gente estava falando ontem, também você falou na palestra ontem, sabe? Imagina como é que foi a educação do papai e da mamãe. Pois é. Depois o vovô e a vovó quando eram crianças. Então é muito difícil você falar assim, o papai foi culpado, o caráter da mamãe não era legal. Isso é o seu julgamento. Então, se você fizer o seu mapa astrológico, matemático, científico, né, sem adivinhação, você vai ver que o mapa do seu pai e da sua mãe, mesmo adotivo, faz parte da sua vida e do seu destino. E o que é que você tem que aprender ali? É importante o autoconhecimento pela astrologia, pela numerologia, pela linguagem do corpo. São coisas exatas que você pode olhar. Claro que existem outras fontes. Outros programas da rádio sensacionais, de nossos colegas amados aqui, que podem ensinar você a se achar também. Agora, muita gente que está escutando o programa agora, são pessoas que às vezes não estão trabalhando, ou se estão trabalhando, estão frustrados onde estão. Pessoas que se consideram velhas, que a gente estava até conversando com o Luiz Mota agora há pouco, né? Pessoas que se consideram idosas e que não tem mais nada para fazer. Então, quer dizer, como você não tem mais nada para fazer? Você pode estar, no mínimo, com depressão e não sabe. Porque o nosso bisavô, né? Com 90 anos, se diz que tô. Ai, Cris, o que é isso? É coisa feia. Não sei, não vou julgar ele. Mas ele casou e teve outro filho. Então, assim, ele fez todo mundo feliz, todo mundo bonitinho. E ele falou, enquanto eu estiver com os meus olhos abertos, eu vou sonhar. No meu curso, nos meus cursos, né? Eu sempre falo no primeiro dia de aula. Tomem cuidado para não se revoltar contra o cônjuge durante o curso. Porque qualquer terapia com qualquer psicólogo, qualquer curso que mexe com teu inconsciente, você começa a se revoltar com aquilo que você viveu até hoje, suas frustrações. Só que você permitiu isso até agora. Não vá culpar marido, culpar esposa, culpar os pais, porque agora você conheceu outras coisas em curso. O curso você precisa aprender a amar e perdoar.
E, acima de tudo, você pode salvar o seu casamento, salvar a sua família, se você começar a olhar para dentro de si, ser menos crítico, cuidar da sua vida, parar de cuidar da vida dos outros, parar de mandar recados mal criados para a vida dos outros. Não é? Você vai ver como tudo fica bonito em casa. Ensinar os filhos a não falar mal de ninguém e não ensinar os filhos a mentir. Fale a verdade, converse a verdade, tá bom? Gente, vamos lá, vamos para a agenda, vamos lá. Vamos lá. Amanhã, dia 10, quinta-feira, às 14 horas, palestra de linguagem do corpo para a saúde, lá no Instituto Brasileiro de Linguagem do Corpo. Então, gente, assim como eu falei agora há pouco do estômago, cada órgão, ou o formato do corpo, o formato do rosto, mostra a sua personalidade, mostra as intenções, não para você depois aprender a ler os outros e criticá-los ou julgá-los. É para você poder se dar bem com as pessoas, conhecer os limites delas, conhecer os pontos fracos delas para não magoarem mais. E também saber quem é você em primeiro lugar, com teu amor, com tuas novas decisões em qualquer idade. Então a palestra que eu vou dar amanhã, às 14 horas, no Instituto Brasileiro de Linguagem do Corpo, na Vila Mariana, Rua Pelotas. É exatamente isso. Você pode fazer perguntas. Não vou expor ninguém que não queira, tá? Se você quiser só ficar lá ouvindo, beleza, dando risada, tá bom? No domingo, dia 13, né, para os alunos, encontro da turma avançada, que vai ser lá no Instituto, domingo, dia 13, viu, gente? Isso, eu tô com 6.500 alunos que viajaram comigo para São Tomé das Letras e também para Ubatuba, no final do curso de Meditação, Cura e Ascensão. Que aliás, começa em fevereiro esse curso. Exatamente, é fevereiro. E que sentiram a transformação interna. Eles conseguiram resgatar o amor que estava perdido, salvar casamento, e não são rituais pagãos, como é que fala que a mulher falou? Pagãos, né? Nada a ver. É de amor. É amor. Só amor. Não tenha medo de abraçar uma árvore, não tenha medo de ficar debaixo de uma cachoeira, não é? Ou sentar na terra. Volta para Deus, e Deus está na natureza. No dia 25, sexta-feira, a partir das 18h30, lá no Instituto, hein, Yes! gente? Vai ser o relançamento do Linguagem do Corpo, volume 2. Isso. Beleza e Saúde. Tá? Ele foi revisado e ampliado, Isso. mudou a capa, tem coisas novas lá, se acessar, né? o meu site lá, tá lá o convite, bonitinho. direitinho, vai ser dia 25, sexta-feira, E a partir das 18h30. Eu acrescentei nesse volume 2, que fala sobre a nutrição avançada, aquilo que você come mostra a sua personalidade. Porque você, para chegar até aquele alimento e você se identificar com aquele alimento, é porque você tem a personalidade daquele alimento. E agora eu acrescentei nesse livro por que as pessoas têm problemas, intolerância à lactose e intolerância a glúten. E como fazer para eliminar isso, né? Que é bem divertido até. E vai ter um coquetel. Isso. Que vai ser oferecido com os nossos palhacinhos, gente, né? Oferecido pela Sweet agora Cake. Eu vou mandar a Sweet Cake, eu vou mandar um recadinho para os nossos palhacinhos. Ou equipe de apoio, queridos. Convocação, chamada para o treinamento, tá bom? Os palhacinhos, que é o Júnior, a Daiane, todo o pessoal. O Jorge. Jorge, vamos lá. Todo aquele povo lá. Em fevereiro, para quem já conhece, né, e que não conhece, começa o curso de Meditação, Cura e Ascensão. São 3 meses. Esse curso é composto de 3 meses, né? E o quarto módulo é a viagem para Ubatuba, onde é realizado meditação nas pedras da cachoeira. Isso. Né? Tem o ritual do fogo à noite, enfim, é lindo. O lugar é maravilhoso, é fantástico. Só tem choro de lá amor na pousada lá, das graças cachoeiras. a Deus. Então, gente, para quem quiser saber mais sobre o curso de meditação, cura e ascensão, liga lá para o Instituto, que aí os meninos vão explicar quando começa. Então, cada semana a gente trabalha um chakra. E, gente, olha, eu vou deixar também claro uma outra coisa. Tem muita gente que vem de históricos, de medos, né? Seja da religião, da família, da cultura, não sei. E quando eles chegam no curso, na metade do curso, passam mal algumas pessoas. E é óbvio, se você for fazer uma terapia com psicólogo, chega lá numa parte da terapia, você vai passar mal às vezes.
Porque tá mexendo, é aquele momento que você vai ter que tomar decisões, e então vem angústias, é normal. Mas eu não mexo com esse negócio de abrir chakra e deixar a pessoa mal não, viu? Lembrando que está sendo programado para junho do ano que vem, Isso. a ida da Cristina para Portugal. Então, nossos queridos Para portugueses, Lisboa. O Ricardo Vieira, o e-mail dele lá de Portugal é Ricardo 5 elementos, é número 5 mesmo, tá, gente? Não é escrito, é o número 5. Então Ricardo 5 elementos @gmail.com. Ele é de Portugal e ele está organizando, em junho do ano que vem, a ida da Cristina para dar uma palestra e curso lá. É do dia 10 ao dia 17 de junho. Os portugueses, aí o pessoal da região, entre em contato com o Ricardo, que depois vai estar no nosso site também. Ricardo, irmão, amigo, um beijo para você, que Deus ilumine você aí em Portugal. Mais informações, acesse o nosso site www.linguagemdocorpo.com.br. Como é que é? www.linguagemdocorpo.com.br ou pelos nossos telefones 011 5082 2822 ou 011 5083 8948. Ah, não entendi nada. 011 5082 2822 ou 011 5083 8948. Obrigada, gente. Luz, luz, luz para esse mundo todo. Obrigada, tchau. Tchau.